Então, a partir do momento que a gente nasce com uma infinidade de possibilidades, de caminhos, de escolhas que a gente pode fazer que vão levar a gente a ser o que a gente realmente é. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matitivômenos, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 36. Meu nome é Adilson e hoje nós continuaremos falando sobre a aventura porque o Bruno, no episódio 35, ele nos fez uma provocação e o nosso querido Welder, o psicólogo mais famoso de Santa Rita e de todo o sul de Minas, que está conosco de volta, também quer fazer as considerações dele e temos participações de alguns lugares do mundo. E quando eu digo do mundo, não estou sendo otimista. Estou sendo realista. Fala você, Welder. Olá, meus companheiros aí, Adilson, Bruno, Baldo. É um prazer voltar ativa, né? É um prazer falar com vocês novamente. Olá, você aí de casa que nos ouvem. É um prazer estar falando com vocês de novo. Eu perdi alguns episódios. Os meus companheiros caminharam aí sem a minha presença, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a aventura também. Eu gostei muito das colocações que foram discutidas e eu queria dar um pouquinho também da minha contribuição. Então, vamos lá? Então vamos lá. Welder, não sei se eu cheguei a comentar com você que a primeira coisa, uma das primeiras coisas, pelo menos, que a gente aprende na faculdade de pedagogia é que nada mais pedagógico do que o exemplo. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu não posso exigir de você algo que eu não sou capaz de gerar ou de fornecer também. E quando nós começamos a falar de aventura, nós mudamos algumas coisas do nosso pequeno universo, que é o episódio do podcast, para também servir de exemplo para quem nos ouve. Um exemplo disso foi que, na semana passada, nos aventuramos a usar uma referência bibliográfica e não apenas a frase musical, como de costume. E hoje, para o meu desespero, estamos sem roteiro. Então a gente vai meio que no improviso hoje. Quem nos conhece a estrutura, os convidados que aqui passaram, sabe que eles recebem um roteiro, a gente discute o que vai falar, porque o espaço de tempo é muito curto e a gente sabe que a gente lida com o que há de mais valioso com quem nos ouve, que é o tempo, o seu tempo. Então a gente toma muito cuidado e a gente trata o seu tempo e a sua atenção com muito carinho. Então, hoje estamos sem roteiro, estamos nos aventurando sem o roteiro e bora lá. Mas eu preciso falar uma coisa que fica assim no meu coração, que a aventura está lá fora. Então, que a gente saia da caixinha. Mas também a gente pode ficar na caixinha, mas que a gente sabe que a aventura está lá fora. Fora de onde? Fora do medo. Mas isso não significa que não estaremos na companhia da prudência e da responsabilidade. Nesse episódio ainda, nós vamos contar com a colaboração de algumas pessoas que gentilmente cedeu seu tempo e o seu matite para dividir com você. Então, selecionamos, dos vários que nós recebemos, selecionamos apenas 3, para que não leve muito tempo do seu tempo e também não tomasse muito tempo de quem forneceu. E para quem pensa que hoje o episódio é sobre tempo, não é tempo. Eu sei que meio que virou quase que um vício de linguagem, mas eu não vou mais falar a palavra tempo, pelo menos por algum tempo. Mentira, já falei. Vamos lá, Welder, fala você e depois a gente entra com a contribuição dos nossos ouvintes, beleza? Hoje, majoritariamente, do público feminino. Mas vamos lá, bora! Bem, como eu falei, eu gostei muito das colocações que foram discutidas a respeito de aventura, da ideia da aventura, e particularmente o que o Baldo falou da diferença, né, entre aventura e a irresponsabilidade, mexeu bastante comigo. Eu concordo bastante com a fala dele, porque eu não acredito que você se aventurar sem saber aonde você vai chegar, sem ter previamente pensado, mesmo que minimamente, sobre as consequências do que você vai fazer, do que vai acontecer com os seus atos,
que isso seja uma aventura. Eu acredito que seja também uma irresponsabilidade. A gente sempre tem um caminho a percorrer, né? A gente sempre tem algum lugar onde a gente quer chegar, e aí a gente se aventura. Então eu gosto muito desse termo, de pensar na aventura, é um lugar, eu quero alguma coisa, eu quero mudar alguma coisa em mim, ou eu quero empreender, ou eu quero aprender alguma coisa, ou eu quero respirar novos ares, mudar alguma coisa, e aí eu me aventuro, mas eu me aventuro em direção a um caminho que é certo, em direção a algo específico. Sair simplesmente sem rumo, sem eira nem beira, sem saber para onde vai, ou me sujeitar a coisas perigosas, simplesmente com a ideia de que eu vou estar me aventurando, eu acredito que também não é aventura. Acredito que é sim também uma responsabilidade. E ouvindo vocês falarem, eu como bom nerd, né, que sou, me lembrei muito da jornada do herói, tão utilizada aí no nosso cinema, nas histórias em quadrinhos e por aí vai, que é a jornada do herói, que é uma representação também de tudo que a gente passa, né? Eu vou correr o risco aqui de perder alguma coisa da jornada do herói, tá? Porque eu tô falando aqui de cabeça. Mas basicamente a jornada do herói é a seguinte, essa fórmula que é usada em muitos filmes, né? Então, nós temos o herói, ele recebe o convite para uma aventura. Inicialmente ele recusa esse convite, ele não quer aceitar o papel nessa aventura, não quer aceitar a aventura, e depois ele acaba, por algum motivo, decidindo que ele vai trilhar o caminho, e quando ele começa a trilhar o caminho dessa aventura, ele vai descobrindo muitas coisas a respeito dele, ele não sabe exatamente quem ele é, ele não sabe exatamente qual o propósito dele, qual o papel dele naquilo tudo, e gradativamente ele vai encontrando o papel dele. Geralmente ele conta com a figura de um sábio, de um mentor, que vai ditar para ele, que vai ensinar para ele algumas características, algumas habilidades, até que ele consegue, ao final da jornada, se tornar o herói, se tornar o protagonista, se tornar aquilo que ele nasceu para ser, que ele estava destinado a ser, enfim, né? Então essa jornada do herói ela é muito interessante, e quase todas as aventuras que a gente vê no cinema seguem mais ou menos essa fórmula, e ela diz um pouquinho sobre a gente também. Todos nós temos esse convite aí da vida, esse convite da vida para nos aventurarmos, para vivermos. Então, a partir do momento que a gente nasce com uma infinidade de possibilidades, de caminhos, de escolhas que a gente pode fazer que vão levar a gente a ser o que a gente realmente é. Então, esse convite ele sempre está feito para a gente trilhar o caminho de descoberta. O Baldo já falou algumas vezes também que é um caminho eterno, né? A gente nunca vai chegar no final de conhecer quem a gente realmente é, mas esse convite sempre é feito pra gente descobrir quem a gente é e tornar-se aquilo que a gente é, aquilo que a gente nasceu para ser. O Jung, eu já falei isso aqui algumas vezes também, chama isso de processo de individuação, né? Você tornar-se um indivíduo, descobrindo pontos aí de quem é você, do que você gosta, do que faz parte da sua essência, da sua alma, do self, né, do si mesmo. Então, esse convite, a caminhada é feito para todos nós. E muitas vezes a gente reluta em aceitar esse convite. E, infelizmente, tem pessoas que passam a vida toda sem aceitar esse convite para viver, né, ficando presas no mesmo lugar, sem se aventurar pela vida, sem viver de fato, sem ir atrás dos seus sonhos, sem ir atrás das coisas que gosta, sem fazer as coisas que lhe dão prazer, sem desfrutar desse momento limitado que nós temos aqui e ao mesmo tempo esse momento que é tão caro, tão precioso, onde a gente pode experimentar e se aventurar em diversas coisas. O filme Soul, que foi citado alguns episódios atrás aí também, eu assisti recentemente o filme Soul da Pixar, né? Mostra bem essa questão do propósito, do porquê que a gente vem pra cá, qual que é o propósito, qual que é o sentido da vida, né? Ele tenta fazer essa discussão mostrando pra gente que a vida em si é uma grande aventura. E eu termino a minha fala dizendo isso, eu acredito que viver é uma grande aventura. Você viver plenamente é uma grande aventura e é um convite para essa jornada do herói que todos nós temos de viver intensamente tudo que a vida traz para você. A gente costuma
ficar muito preso ao nosso passado e as coisas que aconteceram, aquilo que a gente era, aquilo que aconteceu, aquilo que me machucou, aqueles que me machucaram, as situações de culpa e de mágoa e de ressentimento do passado, e às vezes ficam prendendo a gente e a gente não consegue viver essa aventura que é a vida. Às vezes a gente fica muito lá no futuro, né? A gente falou que a aventura ela precisa sim de um mínimo de planejamento, mas você viver lá no futuro, só no que vai vir a ser, no que vai vir a acontecer, também não é saudável, porque a vida, a aventura da vida, ela acontece no presente, ela acontece no agora. Então, cada momento da sua vida, ela é uma aventura. Estar no agora é uma aventura, porque muitas das vezes a gente quer fugir do agora, porque às vezes tá tão difícil, né, a nossa realidade, que a gente ou quer viver realmente no presente, ou quer viver no passado, porque é difícil aceitar a realidade tal como ela é. Então eu acredito que viver cada momento aceitando a sua realidade tal como ela é, com todas as emoções, com todas as situações, com tudo que ela se apresenta e da forma como ela se apresenta, é uma grande aventura. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, né, um matite que eu tenho aprendido, que tem sido muito valoroso para mim, é que as situações elas não são nem boas nem ruins. Elas são o que elas são. E quem dá essa entonação de boa ou ruim é nosso pensamento, a nossa forma de encarar. E pode parecer contraditório para algumas pessoas que às vezes estão em situações muito complicadas, né? Mas é uma grande verdade, pelo menos no meu matite, de que, cara, a situação ela é o que é. Ela não é boa, ela não é ruim, ela é o que é. E cabe a mim vivê-la, aceitá-la. A partir do momento que eu paro de resistir à situação tal como ela é, eu começo a viver plenamente aquilo que é a minha vida, aquilo que está exposto para mim. Então acho que essa é a grande aventura. Grande Welder, rapaz, que saudade de te ouvir, que coisa doida, hein? Não vejo a hora da gente estar vacinado, do país estar melhor com essas questões, para que nós nos aventuremos novamente naqueles papos de sexta-tarde com cerveja e espetinho de frango. Mas beleza. E então, conforme prometido, nós temos algumas pessoas que contribuíram para a continuidade do episódio da aventura, motivados pela provocação final do Bruno, que semana passada não deu tempo da gente finalizar. Mas vamos lá. Com vocês, meninas. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu tenho 20 anos e minha matite de aventura é de meados de 2019, lá para agosto, um pouquinho antes de eu fazer 19 anos, eu decidi largar tudo que eu estava fazendo no meu emprego e eu fui para o Rio de Janeiro com a minha amiga da faculdade. É uma história bem engraçada. Na verdade, a gente já tinha comprado as passagens um mês antes, né, em julho, só que nesse processo todo eu tinha começado a trabalhar. E aí a minha amiga, ela acabou ficando brava comigo, ela falou pra mim, você prometeu que não ia começar a trabalhar antes da gente viajar. E aí eu falei pra ela, mas eu não consigo ficar parada por um tempo. Então a gente decidiu que eu não ia mais e ela foi pro Rio de Janeiro sozinha. No dia que ela chegou no Rio, eu tive uma crise de ansiedade muito forte no emprego, porque eu tava trabalhando com call center. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu irmão, eu vou sair daqui e vou pegar um ônibus e vou pro Rio de Janeiro. Aí eu liguei pra minha amiga chorando, ela falou assim, olha, é melhor você chorar aqui em Arraial do Cabo do que você chorar aí, né? Então simplesmente eu fui, não avisei meus pais. Na verdade, eu só avisei quando eu já tava com as malas prontas e eu tava com muito medo de ir. Porém, eu fui com medo mesmo e não me arrependo de nada. Cheguei lá, foi lindo, conheci muita gente legal, conheci o Rio durante 2 dias e conheci Arraial do Cabo durante 2 dias também. Eu chorei muito no Cristo Redentor porque a emoção, a alegria de estar ali é muito grande. Ver a cidade inteira assim em cima é maravilhoso. Conheci vários argentinos, falei em outras línguas, então é muito legal poder ter essa sensação. E é isso, essa foi a minha breve história. É muito bom se arriscar dessa maneira. Meu nome é Margarete, o meu matite de aventura, estava ouvindo vocês agora e até me fez
Voltei um tempinho atrás, não posso falar quanto tempo, né, para não revelar a idade. Foi uma aventura muito legal. Tinha 14 anos de idade e saí em aventura com os amigos, os amigos de colégio, digamos assim, e fomos acampar lá na Serra do Mar. E eu lembrei disso, né? Porque eu tinha só 14 anos de idade, com a mochila nas costas, e vamos embora, vamos. E foi muito bom, assim, foi uma aventura muito legal. Estávamos com o professor escoteiro, claro, que nós também não iríamos entrar num lugar sem conhecer, como disse o Baldo, né? É uma aventura com responsabilidade e foi muito bom. E agora, uma outra que, digamos assim, uma outra aventura que eu fiz foi, eu tenho pavor de altura e eu me coloquei, queria conhecer, queria ver como que era, né? Saltar de uma tirolesa e aí eu consegui subir. É uma pequena de 12 metros de altura, mas para quem morre de medo de altura até que foi legal. Então tá aí minha experiência e assim, continue com esse podcast, é muito legal, gosto bastante de ouvi-los e obrigada aí pela oportunidade. Abraços. Olá a todos, meu nome é Luciana, eu falo da Austrália e daqui eu ouço semanalmente o Aprendiz Matite. Mandar essa mensagem só para falar que eu adorei ouvir. Foi um assunto muito bacana, muito legal e assim, pessoalmente, para mim veio assim como uma luva. Tô passando aí por algumas mudanças. Bom, essa minha vida aqui já é uma infinita montanha-russa, né? Altos e baixos o tempo todo, nunca tô estável, nunca nada tá estável aqui nessa minha vida. E agora, terminando meu mestrado, e agora é o momento de me aventurar na minha área profissional, realmente procurar um emprego na minha área e trabalhar aqui na Austrália. E eu tô muito, muito motivada, eu tô muito esperançosa e muito feliz também por estar trabalhando agora nessa minha busca, uma oportunidade na minha área. E, né, assim, graças a Deus tem algumas pessoas que estão me auxiliando, que estão me ajudando nisso, me dando novos pontos de vista, me incentivando. E hoje eu tava de manhã aqui, né? Bom, sempre ouço seu podcast quando eu tô indo trabalhar, no meu caminho de trabalho. E eu vi isso e, nossa, tipo, sabe quando várias coisas que parece que vêm falar assim pra você vai dar certo? E porque é bem isso, eu sinto muito do que eu vivo aqui, eu me sinto numa aventura diária. Porque embora a gente tente, né, como foi falado, embora a gente tente calcular o caminho, embora a gente tente calcular os riscos, tente planejar, não é certo de nada, não existe um objetivo que você tem certeza que vai dar certo. Pode acontecer várias coisas, como aconteceram várias vezes, coisas boas e coisas ruins, né, obstáculos no caminho, mas estamos aí, né, porque a vida é assim. Mas eu realmente, assim, esse episódio seu hoje vai encaixar demais com o que tá acontecendo agora nesse momento comigo, e a verdade é que eu me sinto uma aventureira, né? Fico feliz também de poder me aventurar, de poder viver isso, porque como você também disse no final do seu fechamento, né? Medo a gente tem, e é o medo que faz a gente também avaliar risco, né? E saber fazer uma direção e tomar uma decisão. Mas infelizmente tem gente que usa o medo contra ela mesma, né? Ela acaba não fazendo nada por conta do medo. Também já deixei de fazer muita coisa por conta do medo, adiei muita coisa por conta do meu medo, mas é importante às vezes a gente reconhecer aí que esse medo não tá levando a gente a nada e deixar ele pra trás e vai com medo mesmo, porque se não for, nada muda. Mas, enfim, gostaria muito de agradecer o seu trabalho dos rapazes, de todo mundo que faz aí o seu podcast, porque aposto que, assim como esse, veio pra mim como uma luva, veio como mais um incentivo, mais como uma mensagem, assim. Pra mim, isso veio quase como uma mensagem de incentivo e de vitória, sabe? Embora seja algo de reflexão. Mas tenho certeza que muitos dos seus episódios devem
se encaixar com o que as outras pessoas estão vivendo também, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Abraços grandes. Natália, Margarete, Luciana, muitíssimo obrigado. Creio que falo em nome não apenas da equipe, mas também em nome dos ouvintes. Ouvir o matite de vocês nos leva a uma ideia de que aquilo que diziam que era loucura, na realidade era realização. E é muito bom poder ouvir do matite de vocês, que vocês compartilharam com a gente, saber que, assim como diz no filme Up, Altas Aventuras, a aventura está lá fora e a gente tem que ir lá para fora. Ah, mas é pensar fora da caixinha? Não, quem disse que não podia pensar dentro? A gente pensa dentro, pensa fora, pensa em qualquer lugar, mas que esse pensamento não seja aquele pensamento ruminante que a gente vai mastigando, nem engole e nem cospe. Porque se eu engulo, ele me nutre. Se eu cuspo, é porque ele não serve para mim, mas eu fico ali ruminando. Acho que chegou a hora da gente pensar. O que eu tanto venho ruminando? Eu devo engolir para me nutrir, eu devo cuspir porque não serve mais, e aceitar as mudanças como elas necessitam ser. Então pensa aí vocês. Tá? Então fica essa provocação. Será que é o que me falta para me aventurar? É o medo da mudança? Fica com vocês, tá bom? Welder, eu finalizo por aqui. Você tem alguma consideração final? Então, pessoal, já deixo o meu grande abraço, beijo na família e até semana que vem. E mais uma vez, muito, mas muito obrigado mesmo pela sua companhia, em especial as meninas pela contribuição. Gostou de ouvir o pessoal participando? Achou que não era real, que a gente não coloca vocês no ar? Manda sua mensagem, vai ser um prazer compartilhar aqui com a gente. Manda sua mensagem, seja gentil, mesmo que seja uma crítica. Estamos aqui para gerar conteúdo no intuito de fazer aquilo que é a essência desse podcast, do termo grego, o matite vominos, né? Que as pessoas perguntam tanto, o que é isso? Matite vominos é o termo grego para aprendizagem. E o matite é o aprendiz. Somos eternos aprendizes e que a gente continue aprendendo com aquilo que a gente compartilha e que a gente continue compartilhando aquilo que a gente aprende. Então, tchau! Bom, então é isso. Muito obrigado aí vocês mais uma vez que nos ouviram. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Muito obrigado por nos acompanhar, por todos esses episódios. Muito obrigado aí ao Adilson, muito obrigado ao Bruno, ao Baldo pela força, por estarem participando desse projeto, estarem dividindo seus matites conosco. E a cada dia caminhamos e aprendemos um pouquinho mais. Então, muito obrigado por me aceitarem também nesse projeto e deixarem com que eu compartilhe o pouquinho do que eu tenho aprendido também com vocês. Forte abraço a todos e até semana que vem. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. Aprendiz Matite, Mathite, Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!